E, inshallah ta'ala, vamos dar continuidade no mesmo que falamos na semana passada. Inshallah. Bismillah. Semana passada, falamos sobre o quê? Sobre a apresentação, falamos da apresentação, né, sobre a sinceridade, sobre o que é a crença correta, e assim por diante. Hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, eu vou falar sobre as fontes da crença correta. Quais são as bases da crença correta? Quais são as bases da crença correta? Depois coloquei também aqui, ó. Quais são as evidências que confirmam a veracidade dessas crenças corretas? Então, são duas coisas que a gente tem que saber. Quais são as fontes da crença correta e quais são as evidências que confirmam a veracidade dessa crença correta. Porém, antes disso, eu vou falar de outra coisa, né? Vou falar sobre o quê? Vou falar sobre um tema que é, claro, importantíssimo e é um fato na legislação islâmica. Não há sombra de dúvida. Está relacionado também à crença correta e à unicidade, que é o que é a natureza do ser humano a adorar Allah subhanahu wa ta'ala, chama fitra. Né? Eu vou falar sobre isso, como está escrito aqui no slide, tá, senhor? Ou seja, a crença é a parte essencial do ser humano. Então, o ser humano, a crença do ser humano é algo primórdio, quer dizer, algo que faz parte natural dele. Mas que coisa é essa? A crença em Deus, Allah subhanahu wa ta'ala. A crença em Allah subhanahu wa ta'ala é algo natural do ser humano. Todo ser humano, seja ele muçulmano ou não. Lembrando que ser muçulmano é isso que eu estou falando. Ser muçulmano é a natureza do ser humano. Mas, claro, isso eu vou explicar mais para frente. Vocês vão entender, inshallah. Eu quero falar o seguinte. A natureza de todo ser humano nasce reconhecendo a divindade de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é parte da unicidade. Já mais para frente, se Deus quiser, a gente vai entrar nesse assunto, que são as três partes da unicidade. Uma das partes da unicidade é essa, reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala como Criador. Isso não há divergência entre ninguém, entre os seres humanos, porque essa é a essência do ser humano. Por isso eu coloquei aqui, ó, que o ser humano reconhece Allah subhanahu wa ta'ala na unicidade dele, se refugiando nele, quer dizer, se refugiando em Allah subhanahu wa ta'ala nos momentos de desespero, isso acontece. E o ser humano foi feito, e também nos momentos de alegria, quer dizer, nos momentos de alegria, nos momentos de desespero, principalmente nos momentos de desespero, lembram de Allah subhanahu wa ta'ala, aí aparece a natureza do ser humano. E o ser humano foi feito para aceitar essa verdade, escolher. Por isso eu coloquei escolher, né? Na verdade, escolher o quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, sim, criou o ser humano sobre a natureza dele, só que a partir de um momento, quando ele alcança a maioridade, ele escolhe se ele vai adorar ou não Allah subhanahu wa ta'ala, aí depende dele. As evidências sobre isso que eu estou falando, na verdade, eu não falo por falar, tem evidência. Por isso tem que ter evidência. E assim é o Islã em qualquer ciência. Quando você fala algo, você tem que comprovar. E em que eu me baseio nisso? Me baseio seguinte versículo. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din al-hanif. Disse o Altíssimo, volta o teu rosto para a religião monoteísta. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha. La tabdila lil khalq Allah, dhalika dinun qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Disse o Altíssimo, volta o teu rosto para a religião monoteísta.
Essa é obra de Deus, de Allah subhanahu wa ta'ala, sobre cujo qualidade inata Deus criou a humanidade. Ou seja, como eu disse, a natureza de todo ser humano é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. A criação feita por Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, é imutável, não se muda, não se altera. Esta é a verdade, esta é a verdadeira religião, porém a maioria dos seres humanos a ignora. Tem alguém com o microfone aberto? Vou pedir, por favor, que feche o Eu já vou abusar rapidinho. Então, Hanifa, como disse no versículo, o que é Hanifa? Hanifa é o Islã, os pilares do Islã. Assim interpretaram os chama as-Salaf as-Salih, que são os primeiros sábios, virtuosos. Allah subhanahu wa ta'ala também disse no Alcorão, disse sobre o profeta Abraão, falando de Hanifa, o que é Hanafia, o que é esse caminho, que na verdade é um caminho, é o caminho do Islã, disse o Altíssimo, Millata abikum Ibrahim, huwa sammakum muslimina min qabl, quer dizer, o caminho do vosso pai Abraão, ao qual vos chamou muçulmanos anteriormente. Então, ou seja, Abraão era muçulmano, portanto, seguia o caminho Hanafia, é o caminho do Islã. Esse caminho da natureza, de adorar Allah subhanahu wa ta'ala único. Em outro versículo, disse Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, logo revelamos a ti, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que seguisse Abraão, Hanifa, quer dizer, isso, o caminho de Abraão, e não fosse um dos que associasse a ele. Então, voltando, o caminho Hanifa é o caminho do Islã, o caminho da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, o caminho puro, o caminho do monoteísmo puro, sem nenhuma associação, nem comparação a Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja. Então, esse é o primeiro. Outra evidência também é o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrati." Quer dizer, o hadith que foi compilado pelo Imam Bukhari, narrado por Abu Hurairah radiyallahu anhu, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, não há nascido que não tenha nascido sobre a natureza, a fitra, essa natureza de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, Deus louvado seja todo-poderoso. Fa'abuahu yuhawidani. Então, porém, seus pais o tornam judeus, ou no Nasiranihi, ou o torna cristãos, ou cristianismo, ou Yumadisanihi, ou o torna zoroastra, zoroastrista. Depois disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kama tuntaju al-bahimmatu bahimatan al-jama'ah. فهل تحسون فيها من جدرعاء. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no hadith, como o quadrúpede gera quadrúpede perfeito, em estado natural, sem defeito físico, ou será que gera mutilado? Quer dizer, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse nesse hadith? Repetindo o hadith. Não há nascido que não tenha nascido sobre a natureza. Quer dizer, nascido na natureza de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo. Porém, seus pais o tornam judeus ou cristãos. Quer dizer, invertem essa natureza, quebram essa natureza. Ou os zoroastristas. Como o quadrúpede gera quadrúpede. Por exemplo, um animal gera um outro animal perfeito. Quer dizer, perfeito. Né? Às vezes pode acontecer que um animal nasça mutilado, por exemplo, se nasça sem uma perna, nasça sem uma perna, não, sem uma pata, nasça sem um rabo. Mas esse animal que nasce assim, o que a gente diz? A gente diz que não está perfeito, não está no seu estado natural, assim como o ser humano. Entende? Então, a natureza do ser humano, por isso diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, viu? É importante
como é importante o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pequenos detalhes se entende bastante coisa. Ó. Então, a natureza do ser humano é essa. A natureza do ser humano é o que adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é outra evidência. Outra evidência que a natureza do ser humano é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Abu Huraira, que narrou o hadith, ele leu o seguinte versículo: Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha, quer dizer, disse Abu Huraira radiyallahu anhu, quando ele escutou o hadith, ele recitou o hadith, ele leu o versículo, é a obra de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ou cujo a qualidade inata Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, criou a humanidade. Quer dizer, não, essa é a natureza Abu Huraira ele recitou o versículo para confirmar, né, para reafirmar o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha dito, sallallahu alaihi wasallam. Esse mesmo hadith ele tem divergência, ele tem vários tipos ou ele tem outras narrativas, na verdade. A primeira narrativa é aquela, mas tem outras duas narrativas compilada pelo Imam Muslim, também narrada por Abu Huraira. Só que nos outros hadiths, ou nos outros ditos, quando eu falo hadith, quer dizer dito, os outros ditos, vem o amami maulud yuladu illa wa huwa ala millat, quer dizer, não tem nascido, que não nasça, a não ser no caminho. Millat é caminho. Caminho o quê? Al-fitra. O caminho é o Islã. Em outro dito, o amami maulud yuladu illa ala hadhihi millati hatta yubayinu anhu lisanahu. Quer dizer, não há nascido que nasça, a não ser que esteja sobre esse caminho, até que a sua língua seja capaz de expressar. A sua língua seja capaz de expressar, ou seja, até crescer, né? Então, na verdade, todos os hadiths, todos os ditos, esses que a gente leu, apesar de mudarem a expressão, um pouco aumentaram uma expressão diminuída, mas o sentido é um só. O sentido é um só. Allah subhanahu wa ta'ala criou todo o ser humano sob uma natureza única, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala, adorar Ele, reconhecer a Ele como o Senhor. Só que a partir de um momento, essa natureza pode ser desviada, desvirtuada. Esse que eu quero dizer aqui, nesse começo de aula. No outro hadith, no outro dito, né, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse dito foi narrado por Ayyad, né, bin Himar, radiyallahu anhu. Ayyad bin Himar, radiyallahu anhu. No hadith compilado pelo Imam Muslim, o Sahih Muslim, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como estava no mimbar, disse Allah subhanahu wa ta'ala. Esse hadith chama hadith al-Qudsi, quer dizer, um hadith Qudsi. Eu falei semana passada sobre isso, que é o hadith que tem a expressão, né? Quer dizer, é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala, mas o significado é de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né? Que essa parte do texto sobre ele. Então, o que quer dizer esse hadith? Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa kullahum", quer dizer, eu criei os meus servos hunafa, que é hunafa, sobre o caminho. Isso que eu quero exemplificar. Por isso foi colocado esse hadith, esse dito, porque o profeta Allah subhanahu wa ta'ala disse isso. Inni khalaqtu 'ibadi hunafa kullahum, quer dizer, eu criei todas as minhas criaturas hunafa, sobre a natureza de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Até os animais, até as árvores, tudo adora Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Ma min shay'in la yusabbih bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu". Quer dizer, não há coisa que não louve a Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, porém nós não compreendemos os louvores. O que acontece, meus irmãos? Eu vou voltar no hadith, só explicando só. O ser humano e os gênios, Allah subhanahu wa ta'ala os deu livre-arbítrio. Né? Como todos nascem na natureza, o ser humano nasce na sua natureza, todas as criaturas nascem na natureza, como
Disse o profeta, disse Allah subhanahu wa ta'ala, através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele fala servos, tudo é servo, todos nós somos servos de Allah subhanahu wa ta'ala, independente que sejam, ou seja, muçulmano ou não. Os não muçulmanos também entram na servidão de Allah subhanahu wa ta'ala, só que não cumprem. Então, todos somos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Seja animal que raciocina, né, ou não. Plantas também entram no âmbito de servo, tudo entra no âmbito de servidão, ou servitude a Allah subhanahu wa ta'ala, de louvado seja. Só que a gente serve a Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele cria uma criatura, ele dá um propósito. Cria a vaca para dar leite e carne, cria, por exemplo, o cavalo para cavalgar, carregar o ser humano, e assim por diante. Então, cada um cumpre sua função por aquilo que foi determinado. A função do ser humano é o que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Nossa função, nosso objetivo ao qual nós fomos criados, é o que? Adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Esse foi o objetivo ao qual Allah subhanahu wa ta'ala criou os seres humanos e os gênios. Né? Então, o que acontece? Só que os seres humanos e os gênios têm livre-arbítrio. Allah subhanahu wa ta'ala deu a eles livre-arbítrio, nos deu livre-arbítrio. E às vezes não cumprem essa função ao qual Allah subhanahu wa ta'ala nos criou. Né? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", quer dizer, não criei os gênios e o ser humano a não ser que me adorassem, reconhecessem Allah subhanahu wa ta'ala, reconhecer Ele como o Senhor, como o Criador do universo. Claro, isso não é só a adoração, quer dizer, a unicidade não só se restringe a esse âmbito de reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala, isso a gente vai falar, inshallah, isso mais para adiante. Mas esse é o começo. E essa é a natureza do ser humano. Então, por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse no começo do hadith, Inna khalaqtu ibadi hunafa kullahum, quer dizer, eu criei todas as minhas criaturas hunafa, sobre o caminho, sobre essa natureza de reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala e adorar Ele. Kullahum, todos eles. Wa innahum atathum shayatin fa'ajtalathum, quer dizer, fa'ajtalathum an dinihim. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse Allah subhanahu wa ta'ala criou todos os servos dele, hunafá, quer dizer, todos os hunafá, e o que aconteceu? Logo veio o Satanás e os desviou da religião, desviou daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tinha criado, ou nos criado. Veio não só o Satanás, os demônios, na verdade. Aqui, quando ele fala Shayatin, ele fala todos os demônios. وحرمت عليه ما أحللت لهم, e proibiu para eles o que eu tornei lícito. O que é isso? Allah subhanahu wa ta'ala, ele proibiu aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tinha tornado lícito. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quantas coisas nos torna lícito, que é lícita, e ele, a'udhu billahi, atrás da sua ardilosidade, a sua malícia, o proibiu. Depois disso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disse Allah subhanahu wa ta'ala através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e os ordenou que associassem a mim aquilo que jamais ordenei, sem evidência. Quer dizer, sem evidência é o significado. Quer dizer, não tinha prova para fazer isso, logicamente, que Allah subhanahu wa ta'ala não ordenou isso. Então, repetindo o hadith, Allah subhanahu wa ta'ala disse: eu criei meu servo hunafá. Logo veio Satanás, ou os demônios, e os desviou da religião deles. Quer dizer, a religião deles, a natureza é o Islã. Proibiu para eles o que eu tornei lícito e os ordenou que associassem a mim aquilo que jamais ordenei. Esse é o trabalho de Satanás.
Então, diz Hunafa, plural de Hanifa, em árabe. Quer dizer, são os caminhos de todas as religiões até o Islã. É o conjunto de todas as religiões até chegar ao Islã. Então, meus irmãos e irmãs, aí aqui termina a parte aquela que eu queria falar sobre o que é Hunafá, o que é esse caminho, que é o caminho do Islã, e a natureza de todo ser humano. Só que deturpada, algumas pessoas, né, que às vezes é deturpada, dependendo, e a pessoa é desviada. Mas Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor. Então, voltando para o começo da aula, a base da aula de hoje, são as fontes principais da crença correta. As fontes principais da crença correta. Então, quais são as fontes principais da crença correta? Primeiro é o Corão. A primeira fonte da crença correta é o Alcorão, né? O Alcorão na língua árabe quer dizer juntar, né? Juntar. Mas na liturgia, né? Quando fala liturgia, quer dizer, na lei islâmica, o que é o Alcorão? O nobre Alcorão. É o nome da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala milagrosa, revelada ao mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad, que a paz esteja sobre ele, como disse o Altíssimo. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Disse o Altíssimo, com ele desceu o Espírito fiel, anjo Gabriel, para o teu coração, para que sejas um dos admoestadores ou orientadores em elucidativa língua árabe. Então, essa é uma evidência de que o Alcorão, primeiro, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Se vocês devem guardar isso. O Alcorão não é uma criação, mas é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, é uma parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, não é uma criação. Não é uma criação. Sim, o livro, quando a gente fala do papel, da página, da capa, isso é outro assunto. Mas o que tem dentro dele, não. São palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, aos quais foram reveladas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim como a Torá também foi a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala revelada a Moisés, ao qual Allah subhanahu wa ta'ala falou. Disse o Altíssimo, وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala falou com Musa. Então, essa é uma crença que não podemos nos desviar e prestar bem atenção nisso. O Alcorão, ele não é uma criatura, mas sim faz parte do Criador. Então, o Alcorão não é uma criação. É um milagre. É um maior milagre que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, é o Alcorão. Porque nele vem contando dos povos anteriores, também conta o que acontecerá no futuro, sinais grandes e pequenos, e assim por diante. Não só nisso também, vem falando do mundo do desconhecido, aos quais não podemos ver, mas sim devemos acreditar, como falei semana passada sobre os anjos, os gênios, os demônios, e assim por diante. Então, tudo isso faz parte da crença, faz parte do desconhecido que foi mencionado no Alcorão, e nós, como muçulmanos, devemos acreditar, e o Alcorão é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Revelada ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, revelada ao mensageiro de Allah Muhammad, quer dizer, não foi revelada ao profeta Moisés, não foi revelada ao profeta Jesus, foi revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Como disse o Altíssimo no versículo seguinte, foi revelado por etapas, né? Durante 23 anos, sallallahu alaihi wa sallam.
Então, essa é a primeira fonte, o Alcorão. Quais são as evidências disso? Né? Primeiro versículo, as evidências que o Alcorão é uma fonte, muitas são as evidências que indicam que o Alcorão por si só é uma fonte da crença. Entre essas evidências estão, quer dizer, o Alcorão por si só é uma fonte da crença, e é mais forte, porque é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. O que indica isso? Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que seguíssemos ao Corão, proibindo que nós seguíssemos outra coisa. Disse o Altíssimo: وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Fala o Altíssimo. Siga o que vos foi revelado por vosso Senhor, e não sigais outros protetores em lugar dele. Allah subhanahu wa ta'ala, com um pouco meditais. Quer dizer, não siga outra coisa, não ser o Corão. Quer dizer, tão pouco meditais. Allah subhanahu wa ta'ala sempre fala isso. Não raciocina, não medita. Então, você vê, o lugar também que tem o lugar que tem o raciocínio no Islã. Porque o Allah subhanahu wa ta'ala, ele não manda. Olha como é o Islã. O Islã, ele incentiva a pessoa a meditar e raciocinar até chegar. Porque o Islã é fato. Então, se a pessoa ela realmente medita, se ela tem uma mente, quer dizer, se ela tem uma natureza pura, e ela medita, por si só ela vai chegar a um ponto em comum com aquilo que é o correto. Ela vai chegar na revelação no Islã. Vai ver que isso é lógico. Uma criação do céu e da terra que não pode ter sido criada sozinho. Então, não pode ter sido criada sozinha, a criação do ser humano, e assim por diante. São vários sinais que indicam a existência e o poder, a magnitude de Allah subhanahu wa ta'ala. Vai ser próprio também, a gente vai falar mais adiante, inshallah. Mas isso só para a gente ter uma ideia. O segundo é o quê? Tudo o que há nele, no Corão, é real e verdadeiro, como disse o Altíssimo. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Diz o Altíssimo. Isso porque Deus revelou, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o livro com a verdade. E aqueles que disputaram sobre ele incorrerão em um profundo cisma, um profundo problema, né? Chicoca é como se fosse problema. Chicoca é problema. Um grande problema. Choca, né? Encairá num grande problema. Também diz Allah subhanahu wa ta'ala, claro, evidenciando esse segundo ponto aqui, que o Alcorão é verdade. Lembrando, essas são evidências comprovando que o Alcorão por si só é evidência. Primeiro, recapitulando, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que seguíssemos a ele, o Alcorão. Então, temos que seguir o Alcorão. Isso indica o quê? Indica que o Alcorão é uma fonte da crença. Segundo, que evidencia, que nos prova que o Alcorão é uma base da crença, é que o quê? Tudo que há nele, tudo que há no Alcorão é verdade. Não há mentira no Alcorão, sem sombra de dúvidas. Se a gente tem dúvida de algo que está no Alcorão, se eu digo que falta um ponto no Alcorão, se eu digo que foi acrescentado um ponto, ou não foi colocado um ponto nele, eu estou desmentindo Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala que disse no Alcorão, como eu disse na semana passada, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام الدين. Quer dizer, اليوم أكملت لكم الدين. Hoje foi completada a vossa religião. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala que foi completada a religião foi completa, quer dizer, não falta nada. Se eu falo que falta um ponto ali, falta um ponto aqui, que não, então eu sou mais que Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, eu caio na incredulidade. Eu duvido da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e já vamos entrar no ponto também que fala sobre isso. Esses são 3 pontos que confirmam a veracidade do Alcorão, que não há mentira nele. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, Qul sadaqallah, quer dizer, diga, Allah é verdadeiro. Depois disse Allah subhanahu wa ta'ala em outro versículo, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, diz o Altíssimo, quem é mais leal
do que Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto ao que diz, quer dizer, ninguém diz mais algo que seja real que Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele criou a realidade. E disse o Altíssimo, "Man asdaqu min Allahi qila", quer dizer, disse o Altíssimo, e quem é mais leal do que Allah subhanahu wa ta'ala, no que aquilo, quer dizer, e quem é mais leal do que Allah subhanahu wa ta'ala no que aquilo que ele afirma? Isso é uma pergunta afirmativa, né? O terceiro, corroborando que o Alcorão é uma base da crença, lembrando sempre isso. São pontos que corroboram, que afirmam que o Alcorão são base, que ele é a base, a primeira base, a principal base de firmamento da crença islâmica, da veracidade da crença islâmica. Então, o segundo, falando primeiro, o segundo, esse é o terceiro. Qual é? Ele, o Alcorão, é protegido da manipulação e distorção. Ó, tá ligado com o segundo. Por quê? Porque não houve distorção no Alcorão. Não houve rasura. Não houve acréscimo, como eu disse anteriormente. Não houve. Por quê? Quem disse isso? O próprio Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun". Disse o Altíssimo: nós revelamos a mensagem e somos o seu preservador. Quem é o preservador? Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala ele preserva o Alcorão, essa é a garantia que não há quem garanta melhor que ele. Né? Se Allah subhanahu wa ta'ala garante, então acabou. Não há sombra de dúvida que está garantido ou que está protegido realmente. O segundo, quer dizer, protegido de qualquer, como eu falei, distorção, manipulação, não tem como. Isso é um fato. Se eu, por exemplo, escrevo algo do Alcorão aqui, primeiro que o Alcorão, como foi passado o Alcorão? O Alcorão foi passado por Tawatur. O que é Tawatur? Inshallah, a gente vai falar sobre isso. Tawatur são correntes, por exemplo, são cadeias que o número de uma geração para outra alcançam mais de 7 pessoas, ou 10 até. Quer dizer, de uma geração para outra, são passados de 10 a 10 pessoas. Isso impede de dizer que algo não foi dito, ou houve manipulação. Não só isso também. O Alcorão foi memorizado pelo próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seu companheiro. Sinal disso, na batalha, houveram batalha em que vários morreram, se não me engano, 70 companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infelizmente, que memorizavam o Alcorão. Então, isso era normal. Muitos memorizavam o Alcorão. Que eu me esqueci o nome da batalha. Muitos memorizavam o Alcorão. Isso era normal. Entende? Isso impede da distorção e da manipulação. Não tem como. Tanto se, por exemplo, se um imã for ler o Alcorão e atrás dele, e sempre tem alguém que memoriza o Alcorão, se ele erra um versículo, o mínimo que seja, alguém conserta. É uma precisão impressionante. Se for alterado uma vogal, acrescentada uma vogal, se for acrescentada uma letra, um pingo, a pessoa que memoriza o Alcorão, ela sabe. Ela sabe. E vai consertar a pessoa. E o número de muçulmanos hoje, antigamente, que memorizam o Alcorão são muitíssimos. Tem países que a população bota mais de 50% da população memoriza o Alcorão. Parecem coisas que são fabulosas, mas é verdade. Isso mostra a seriedade do Islã, a precisão de preservação do Alcorão. São coisas impressionantes, que não se falam sobre isso. Ao contrário de outros livros. Não vou falar quais, mas qualquer livro não tem essa precisão. Desde o início, desde a sua revelação até agora. Entende o que eu estou falando? Então, o quarto ponto, ele é o julgador ao qual não há nele detalhes e esclarecimentos. Ao qual há nele, né? Não há, não. Ele é o julgador ao qual há nele detalhes e esclarecimentos. Quer dizer, o Alcorão.
a detalhes de esclarecimento. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Disse o Altíssimo: poderia eu anelar outros árbitros que não fosse Allah, quando foi Ele quem vos revelou o livro detalhado? Aquele a quem revelamos o livro sabem que ele é uma revelação verdadeira, que emana do teu Senhor. Não sejas, pois, dos que duvidam. Esse é outro ponto que mostra que o Alcorão é verdadeiro, é uma evidência, corrobora a nossa crença, a crença correta do Islã, a principal base do Islã. Eu falo, sempre repito, às vezes fica maçante, mas é normal, meus irmãos. Primeiro que é Sunnah. Agora, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele falava algo, ele repetia 3 vezes. 3 vezes. Repetia. O segundo também é que facilita a memorização. Facilita, de tanto repetir, a pessoa vai memorizando. Então, fica mais fácil para vocês memorizarem, né? E fortifica também a compreensão, creio, né? De alguns. Espero que estejam todos compreendendo. O sexto, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fosse julgado através dele durante uma disputa ou divergência. Quer dizer, o centro, você vê, isso tudo indica que o Alcorão é a base da crença e a base da legislação do Islã, de tudo. Então, quando houvesse divergência, disputa, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que a base ao qual a pessoa se baseasse, né? Claro, a base, o fundamento, ou o meio, né? Ao qual a pessoa se baseasse, fosse o Corão. Então, disse Allah subhanahu wa ta'ala: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Disse o Altíssimo: se disputar-lhe sobre qualquer questão, recorrer a Allah subhanahu wa ta'ala e ao seu mensageiro, se crerdes em Allah e no dia do juízo final, porque isso vos será preferível e de melhor alvitre. E disse o Altíssimo também em outro versículo: disse o Altíssimo: e seja qual for a causa da vossa divergência, a decisão só a Allah subhanahu wa ta'ala compete. Então é Allah subhanahu wa ta'ala, meu Senhor. A sétima evidência ele, o Alcorão, é a palavra conclusiva que separa a seriedade da brincadeira. Não é sério, não brinca, né? Ele está o mais longe possível da falsidade, da frivolidade, das bobeiras, não é sério. Isso o Altíssimo no Alcorão: innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl. Innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl. Isso o Altíssimo, que este Alcorão é a palavra concludente e não entretenimento. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda fonte, o Alcorão, ou a segunda fonte da crença ao qual nos devemos nos basear, ao qual se baseia a crença islâmica, ao qual é baseada a crença correta, a crença islâmica, é a Sunnah. E o que é a Sunnah? A Sunnah, meus irmãos, vocês vão estar muito falar essa palavra, a Sunnah. A Sunnah é isso. A Sunnah correta do profeta, que a paz esteja sobre ele, é o que foi confirmado sobre o profeta através de uma corrente correta. Transportada sobre suas falas, seus feitos ou ações e suas decisões. Então, hadith não, a Sunnah, é tudo aquilo que foi passado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se referindo às suas falas, seus feitos, suas ações e suas decisões. Esses 4 pontos. Alguns sábios até acrescentam também
não só isso, mas a sua moral e suas características também acrescentam na Sunna. Então, a Sunna é isso. 4 coisas que está na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É tudo aquilo que foi transportado, foi passado dos companheiros do profeta Muhammad, aos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até ser compilado o livro, até chegar a gente, até chegar a nós, referente ao que? Referente às falas do profeta, seus feitos, suas ações e decisões. Por que correto? Porque, na verdade, os ditos do profeta, a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela tem variações. Ela pode ser fraca, muito fraca, pode ser forte e muito forte. Entende? Então, dependendo do nível e do grau, é possível se utilizar. Se ela for muito fraca, não se pode nem ser chamada de sunna, porque há uma comprovação de que ela não foi dita pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se ela for fraca, há uma possibilidade que ela tenha sido dita pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas a divergência entre os sábios, ela pode ser usada na adoração. Alguns sábios dizem que ela não pode ser usada nas leis, por exemplo, no halal ou haram, no lícito e no ilícito, mas pode ser usada no que se chama de tarhib ou targhib, que quer dizer isso? No incentivo, por exemplo, no incentivo de incentivar a pessoa, amedrontar a pessoa, não amedrontar no sentido, como eu digo para você, por exemplo, falar do fogo do inferno, falar da outra vida, ou, por exemplo, falar do paraíso, falar que não está referido ao lícito e ilícito, não está se ligando à lei islâmica no todo. Então, alguns sábios dizem que sim, é possível usar esse hadith, que não é muito fraco, não, seja fraco, porque o fraco ele tem uma possibilidade que tenha sido dito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agora, alguns sábios dizem que não, que o fraco não pode ser usado de maneira nenhuma, assim como muito fraco. E só pode ser usado o forte e o muito forte. Entende? São divergências entre os sábios. Claro, tem uma ciência dentro do Islã que se trata só disso. Estuda os ditos do profeta, e é uma coisa bem profunda, não é simples, meus irmãos, é uma coisa bem confusa, não, é uma coisa bonita, na verdade. E é complicado. Então, não é uma coisa simples. Porque deve ser os nomes de quem narrou, quem deixou de narrar, a compreensão do núcleo, aquilo que foi dito, foi feito pelo profeta Muhammad, a decisão, então, tem uma série de coisas. Mas o importante que eu quero dizer, essa é a Sunna. A Sunna é isso. As evidências. São diversas as evidências que comprovam que a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma evidência. Ela por si só é uma evidência. Segunda, depois do Alcorão. Por isso é uma fonte da crença. São as seguintes. Quais são essas evidências? Está aqui. Eu só queria lembrar uma coisa antes de falar isso. O que acontece, meus irmãos? Existe um grupo que se chama Al-Quraniyun. O que é isso? É um grupo que nega a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Existe isso. Infelizmente, é que chegou até no Brasil. Por isso estou falando. Eu falo isso para que vocês tenham, que vocês prestem atenção, porque agora vocês são estudantes do conhecimento, vocês também têm que saber disso. Há pessoas que negam a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falam que se baseiam somente no Alcorão. Isso não existe. Quer dizer, não existe, digo, isso não é correto. Existe, infelizmente existe isso. Mas não é correto, porque não tem cabimento isso. Primeiro, que não tem como se basear somente no Alcorão, porque precisa de uma interpretação, e quem interpretou o Alcorão foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segundo, dentro da lei islâmica, há coisas aos quais o próprio Alcorão não especificou, não detalhou. Ele disse superficialmente, por exemplo, da oração. Disse o horário da oração, mas não disse como rezar. Não disse como eram as 5 orações. Não disse que a oração do Maghrib era 3, a oração do 3 movimentos, a oração do Fajr era 2 e assim por diante. Isso foi estipulado pela Sunna. A Sunna é essa que eu estou falando. Então, por isso, tenham cuidado com isso. Isso não existe. E aqueles que seguem esse caminho estão num caminho totalmente desviado, porque negam o próprio Alcorão.
Porque o próprio Alcorão ordena que siga a sunna, que siga o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então é uma coisa que não é ilógico, uma coisa que não tem lógica. Não, eu não disse que existe só no Brasil, quer dizer, isso começou nos países muçulmanos, nos países árabes, e depois se expandiu para cá, para o Brasil, chegando até a gente, infelizmente. Então, o primeiro que corrobora aqui o Alcorão, uma evidência é o Alcorão, como eu disse para vocês. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Diz o Altíssimo: aceitai, pois, o que vos der o mensageiro e abstei-vos de tudo aquilo quanto ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proibiu. Então, como um indivíduo vai falar que não tem sunna, que não deve seguir a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Não tem lógica. Primeiro, não deve ter lido o Corão, ele não entendeu ele direito. O segundo, isso é o Altíssimo: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ou إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Obedecei a Deus e ao mensageiro se sois fiéis. E disse Allah subhanahu wa ta'ala em outro versículo: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Disse o Altíssimo: e a ti revelamos a mensagem para que elucides os humanos a respeito do que foi revelado para que meditem. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith narrado por Abi Rafi' radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Isso foi narrado por Abi Rafi', foi dito pelo mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: لا عرفنا الرجل يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به وإما نهيت عنه فيقول ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله ليس هذا فيه. Então, o que quer dizer esse hadith? Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: لا عرفنا الرجل يأتيه الأمر من أمري. Quer dizer, nunca conheci um homem que chegasse até ele uma das minhas ordens, independente de que fosse algo que me foi ordenado a fazer ou deixei de fazer, ou que deixasse de fazer. Que esse dissesse: ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله ليس هذا فيه. Quer dizer, o indivíduo dissesse: não sei o que é isso, temos o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e isso não se encontra nele. Foi compilado pelos quatro. O que é os quatro? Quatro são a Tirmizi, Abu Daud, a Ibn Majah, exceto a Nasai, que são grandes sábios. São os quatro maiores livros de ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois do Sahih Bukhari ou Sahih Muslim. E confirmado por Ibn Hibban. O que acontece? Aqui é comprovado, então, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: nunca conheci um homem, o profeta disse, que chegasse até ele uma das minhas ordens, né? Independente de que fosse essa ordem que chegou a ele, independente dessa ordem, para fazer ou deixar, né? Que essa pessoa dissesse o seguinte: temos o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e não se encontra nele, não se encontra que a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não se encontra nele seguir a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como aconteceu agora, como está acontecendo agora. Pessoas que leem o Corão e dizem que não precisa ler a sunna do profeta, ou não precisa seguir a sunna do profeta Muhammad, só seguir o Corão. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em outro hadith: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith, que a bênção e a paz de Allah subhanahu wa ta'ala esteja sobre ele: certamente me foi dado livre com ele algo que se assemelha a ele, e me dado ao Corão e algo que se assemelha a ele. Foi compilado pelo Imam Ahmad e confirmado como correto por
Arnaut. Isso tudo, isso é importante que vocês saibam isso do hadith, isso que está aqui confirmado, isso é importante, porque isso que foi colocado, isso está dizendo que o hadith é daqueles 4 que eu falei. O hadith é muito forte, o hadith é forte, o hadith é fraco e muito fraco. Então, vocês estão vendo que alguns sabem dizer que é correto, outros confirmam, então, estão confirmando a veracidade do hadith. Então, por isso pode-se utilizar o hadith. Então, o que quer dizer? Algo que se assemelha a ele, a Sunnah. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi dado a ele algo que se assemelha a ele, ao Corão, que se assemelha ao Corão. Não, é o que? A Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No segundo hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ وَعَضُّوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: sigam a minha sunnah. A sunnah é o quê? O caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a sunnah dos califas, probos, guiados. Probos são virtuosos. Guiados que depois de mim. Guiados depois de mim. E se apeguem a ela como os dentes molares. Ou como os dentes molares. Se apeguem como, assim, ó. Como se mordesse. Quer dizer, mordam a ela. Mordam ela, que se agarrem com força. Que agarrem com força. Não larguem. Quem são esses califas probos? Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali, radiyallahu anhum. Então, devemos nos apegar à sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E para terminar, o consenso dos sábios, de todos os sábios, é uma evidência que se deve seguir a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso disse o Imam Shafi'i, um dos maiores eruditos dessa nação, criou uma escola do Imam Shafi'i, conhecidíssima. Nasceu no ano 150 e morreu no ano 204, não era cristã, né, da Hijra. Nasceu em Gaza e faleceu no Egito. Foi enterrado no Egito. Um sábio. E que disse Imam Shafi'i: não conheço ninguém entre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tenha aceitado a informação sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre o mensageiro de Deus, que chegou a ele e terminado com ele e confirmou essa sunnah. Quer dizer, que não tinha confirmado, que não tenha se apegado a essa sunnah, que tenha largado a ela. Todos confirmaram que a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma das bases do Islã, uma das bases da crença correta do Islã. Se não tiver isso, então pode ser uma crença, mas errada. Então não faz parte da crença correta. Espero que tenham entendido. Eu vou dar vamos parar, inshallah, para rezar. Inshallah, 20, 15 minutos. E daqui a pouco eu volto, porque eu vi que tem perguntas aqui, mas eu não estava vendo. Então, eu vou deixar aberto para todos aqueles que tiverem perguntas, inshallah. Como a irmã que perguntou: professor, por favor, repetir o nome do grupo que nega a Sunnah. Chama Al-Quraniyun. Em português. Al-Quraniyun. É o grupo sunni ou xiita. Não são nem sunni nem xiita. Nem lá nem para cá. É um grupo separado. É um grupo totalmente por aí, aleatório. Não tem nada a ver. Tá bom? Vamos rezar rapidinho. E daqui a pouco... Sheikh, desculpe. Só um minutinho. Desculpe, salam alaikum. O grupo que o senhor falou, Al-Quraniyun, eles negam só a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam e seguem o Alcorão ou não seguem? Seguem ao Corão. O que acontece? O que são esse grupo? Eles falam o seguinte:
falam que eles confirmam o Corão, só que negam seguir a Sunna. Falam que a Sunna não deve ser seguida, quer dizer, eles não seguem a Sunna. Que eles por si só podem interpretar o Alcorão, como se a Sunna não fosse necessária. Isso é errado. Isso tira do Islã, tira a pessoa do Islã. Por quê? Porque no próprio Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: "Ati'u Allah wa ati'u Rasul". Quer dizer, siga Allah subhanahu wa ta'ala e siga o mensageiro, como a gente viu. "Ati'u Allah wa Rasulah", e siga o Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro. Então, o próprio Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão. Então, não tem como a pessoa negar isso. Entendeu? Não sei se ficou claro. Sim. Então, eles só seguem o Alcorão, Só. mas eles fazem a sua própria interpretação ou com a interpretação que já foi feita? Fazem a própria interpretação deles. Dele mesmo, da cabeça deles. Porque eles não seguem o Alcorão ou não seguem a Sunna. Entende? Sim, obrigada, chefe. Nada. Tchau, Sair. Depois da oração, inshallah, a gente revolta. Daqui a 15 minutos eu tiro a dúvida e encerro a aula. Inshallah, e só vou. Pode ser isso também, ó, como irmão Osni. Porque está portuguesado esse daqui. Coranistas. Isso, perfeito. Irmão Osnir. Muito bom. Muito obrigado. Jazakumullahu khair. Coranistas. Muito bom. Tá? Então, eu vou rezar, a gente reza, todo mundo reza, inshallah, daqui a 15, 20 minutos a gente volta. Eu tiro a dúvida e a gente conversa mais um pouco e encerra a aula, inshallah. Tá bom? Cuidado com esse grupo, não siga, inshallah, khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até daqui a pouco, inshallah. Sunna ou não? Olha, o livro, eu não sei, você me tira a foto e envia. Eu te digo que é o livro. Eu posso mostrar aqui pelo vídeo? Pode, fica tranquilo, pode. Você perguntou outra coisa também, que eu até me esqueci agora o que era. Sobre a aula, o que é ecumenismo? Ecumênico é uma concepção que se tem de que todas as religiões levam a um caminho só, quer dizer que todas as religiões são certas, o objetivo é único, que o caminho é único, que não existe religião errada, não existe crença errada nem concepção errada. Entende? Sim. Deu para entender? Sim, porque eu até tive que procurar pesquisar o significado, mas ele não aparecia no Islã, ele aparecia no catolicismo. Então eu não sabia se ele é a mesma coisa ou não sei. Não, sem problema. Sem problema. Esse é o livro aqui, ó. Certo? Sei qual é. Esse livro, que tem Hadith, está certo. Esse livro, sim. Esse livro. Certo, então? Mutasab al-Hadith. Quer dizer, esse livro usa muito o pessoal do Jama'ah, chama Jama'ah al-Tabligh. E eles usam muito esse Hadith para falar do Hadith do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tem Hadith correto e alguns. Eu, na verdade, não li. Eles deixaram o livro aqui comigo também. Eu não abri o livro. Mas aí você vê o livro, você. Peraí, só um momento. Esse livro não é ruim, o livro não é ruim em si. Por exemplo, você pega o livro, aí o livro tem falando de oração, falando de recordação, sei lá o quê. O livro é bom, realmente o livro é bom. Tem muito hadith, muita coisa, o livro é bom, não tem nada contra ele. Mas ele é referente à Sunna do profeta? Referente à Sunna. Referente à Sunna. Tá. A oração, conhecimento, referente à Sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Esse é muito usado pelo grupo chamado Dawat Tabligh. Dawat Tabligh. Que grupo é esse? São grupos. Mostra a capa, que... mostra a capa do livro. Espera aí, um momento. Esse aqui, ó. Sim, esse livro... Consegue ver? Consegue enxergar? Sim, tem hadith aí, hadith do Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Sim, tem hadith. Aqui, ó. Esse livro é bom, pode se usar. Alguns hadith podem estar fracos, mas aí a pessoa tem que ver. Tá lá, certo. No caso, esse livro é um livro de compreensão geral de hadith, não é uma coleção. É um livro que explica. O que acontece? Hadith. Ele tem vários assuntos no hadith. Ele fala de, por exemplo, tem palavras de aconselhamento, tem oração, tem recordação. Ele é um livro utilizado por um grupo. Que grupo é? Chama de Jamaat Dawat Tabligh. É um grupo que foi formado na Índia, né? Mas eles são um grupo bacana. Eles têm o que eles fazem? Eles se juntam para visitar mesquitas e tentar reanimar aqueles muçulmanos que estão perdidos, não sei o que. A intenção deles é boa. Ela recompensa eles pela intenção. Então, eles utilizam esse livro, entende? Porque eles sentam na mesquita, leem entre eles, leem entre outras pessoas, entende? Quando você vê o hadith, está escrito Muslim, Bukhari, que aí embaixo ele vai dizendo, você pode ler sem problema. Entende? Chefe, desculpe, poderia repetir para mim, por favor, o significado do ecumênico para eu anotar? Ecumênico. O que é ecumênico? Ecumênico é a concepção que eles têm de que todas as religiões estão corretas. Então, todas levam um caminho só, da fraternidade, da harmonia, da esperança, não sei o que, isso é a concepção, uma concepção, sim, no Islã a gente, Allah subhanahu wa ta'ala falando, lá ikraha fid din, a gente não detesta, nem menospreza ninguém por nada, e respeita todo mundo, de acordo com a sua concepção e a sua religiosidade. Só que o muçulmano não pode acreditar que a religião, por exemplo, todas as religiões tenham corretas sobre... Não, porque, por exemplo, uma pessoa que adora a vaca está correta. Isso é errado, não se pode. A pessoa que adora, um exemplo, o rato está correto. Não se pode. Então, a gente respeita, mas não concorda com esse tipo de ideologia do ecumenismo. Isso é muito... Pode falar quem... Peraí, só anotar o nome de quem está participando. Obrigada, chefe. Nada. Ficou claro ou não? Ficou sim. Eu até anotei aqui. Obrigada. Nada, que isso. Marcelo, depois... Pode falar, Marcelo, por favor. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam, Marcelo. Como é que você está? Alhamdulillah, Sheikh. Alhamdulillah. Eu queria fazer um adendo no que a irmã Sheila perguntou sobre ecumenismo, né? Obrigado, Marcelo. Pode falar. O ecumenismo, na verdade, também, ele significa, geralmente, alguns grupos nos chamam os muçulmanos para participar de um evento ecumênico, né? Só que ele não se adequa ao Islã, por quê? Porque o ecumenismo, na verdade, ele está adequado com os cristãos em si. Por quê? Porque eles têm algo em comum, que é a crença em Jesus como um filho de Deus. Então, o que une o ecumenismo seria, né, no caso, por exemplo, católico, o evangélico, o protestante, o ortodoxo, todos eles têm em comum a crença de que Jesus é filho de Deus. Então, isso pode ser feito no ecumenismo. Já os muçulmanos, como não temos essa crença, nós não podemos participar nesse sentido. Nós participamos de eventos interreligiosos, que é diferente, né? Onde várias religiões são os membros de diversas religiões dão palestras e, após isso, são feitas perguntas, né, sobre as demais crenças, que o Sheikh mesmo participa também, junto com o GDI. Né? Por exemplo, o GDI, sim, é um grupo interreligioso, que é diferente de um grupo ecumênico que só cobre, na verdade, os cristãos das diversas
práticas, mas que têm em comum a prática da crença de Jesus como Filho de Deus. Aí o ecumenismo praticamente só um adendo mesmo, viu? Obrigado, Marcelo. Jazakallah khair. Irmã Beatriz, pode perguntar. Irmã Beatriz? Oi, desculpa, eu estava aqui pegando Não, pode falar. aqui o áudio. Salam alaikum, chefe. Wa alaikum salam. Duas questões, né? Pontos, perguntas, enfim. Como o senhor comentou, é bastante difícil a gente encontrar livros, materiais em português, né? De língua portuguesa. Então, eu queria saber se o senhor podia recomendar alguma leitura ou algum livro que, por mais que fosse em inglês, que fosse importante a gente ter, né? Agora a gente que está estudando, é importante a gente ter esses livros, né? Então, já que não tem em português, qual o senhor recomenda que a gente tenha, que seja benéfico, assim mesmo que seja em inglês? Essa é a primeira pergunta que eu tenho. Irmã Beatriz, o que acontece? Sim, tem, por exemplo, chama Sahih Muslim. Em inglês eu não sei como chama. Tudo bem? Estou escutando. É que tá um pouco baixo, mas estou escutando aqui. Eu escutei sim. Você pode procurar em inglês. Eu não sei como se chama em inglês. Em árabe. Chama Sahih Muslim. Em inglês eu não sei. Tá. Então... Sahih Bukhari, esse também. Em inglês tem. Pode procurar. Sim, tirando os dois, o Sahih Muslim e o Bukhari, você acha que esses dois seriam os mais importantes? São os mais importantes. Tá. Se tiver Tirmizi e Ibn Majah, a Tirmizi também procurar. Porque tem outros livros, mas eu... Tá. Pode procurar esse. Sunan at-Tirmizi. Pode procurar. Tá. Sunan Ibn Majah também. Qual? Esses são de hadith. Mas o que acontece? Se tivesse alguma explicação desse, traduzida para o inglês, seria melhor ainda. Entende? Tá, então explicação de uma dessas coletâneas. Isso, em inglês. Tá. Eu tenho quase certeza que encontro. Porque em inglês tem muita coisa. Não, tem sim, eu já vi. Em inglês é uma coisa impressionante. É muito triste a gente não ter aqui em português. Inshallah, agora com essa universidade, inshallah, mais para frente a gente consiga, né? Ter mais pessoas que consigam fazer essas traduções, porque é muito importante a gente ter esse material, né? Inshallah. Quem sabe até do inglês para o português, olha lá, só a Muslim que está publicando o irmão Marcelo. Uhum. Tá. E a outra coisa que eu só queria compartilhar, que tem um livro de Aqida em português que foi traduzido do inglês para o português, do Bilal Phillips. Eu não sei se o senhor conhece. Recentemente que eu entrei em contato com esse livro e é muito bom. Que é o princípio da crença, é mais ou menos... É bastante com o que o senhor tem dado na aula, né? Então, depois eu vou mandar para... Enfim, porque de repente alguém pode interessar ou pode ser benéfico como alguma matéria auxiliar para estar complementando, né? Claro, perfeito. Obrigado, Beatriz. Isso é até bom. Porque, como eu digo para vocês, meus irmãos, a gente vai se complementando, né? Nem todo mundo sabe tudo. Não existe quem sabe tudo, né? E aqui a gente tem alguns que sabem um pouco mais que os outros, né? Então, isso é bom, compartilhar coisa do conhecimento. Inshallah, isso é benéfico para aprender. Inshallah, depois eu mando lá no grupo, então. Obrigado, irmã. Não, obrigado a vocês. Jazakallah khair. Barakallah. Rapidinho. Teve uma irmã, alaikum salam, tem uma irmã que perguntou aqui uma coisa. Ela assim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, apenas hoje eu consegui
me situar nas aulas. Eu trabalho de 2 às 10, folgo pouco. Hoje estou conseguindo acompanhar a sua aula, porque estou de folga. Queria saber se todas as aulas no decorrer do curso serão postadas na plataforma para que eu possa assistir, inshallah. As aulas sim são postadas. Todas as aulas serão postadas no grupo, inshallah. Aquelas marras facilita para você, irmã. Eu, em espanhol, se encontro muito conteúdo também errado, né? Sim, em espanhol tem bastante. Em espanhol tem muito. Espanhol. Ó, em inglês tem bastante. Muito mesmo. Em francês também. Mas primeiro em inglês, francês também. Em espanhol, nem tanto, mas tem. Em português não tem quase nada. É assim a ordem. Infelizmente. Desculpe, Sheikh. ¿Cuál es el nombre en español? Desculpe, Sheikh. Tem espanhol. Espanhol tem resumo, se eu não me engano, do Sahih Bukhari ou Sahih Muslim, eu não tenho certeza. Mas um dos dois tem espanhol. Eu vou perguntar e depois eu vou ver se eu pego e republico. Só me lembrar, por favor, que eu não esqueço. Tchau. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Gilberto. Sim, Sheikh. Eu tenho uma dúvida aqui. Aproveitando essa deixa do ecumenismo, né? A gente tem ouvido que existem 3 religiões monoteístas, né? E temos lá o Islã, depois temos o judaísmo e o cristianismo. A minha dúvida consiste mesmo em relação principalmente ao cristianismo. Por que a religião cristã é considerada como uma religião monoteísta quando eles têm na crença deles a doutrina da Trindade? O que acontece? A mensagem deles é uma mensagem celestial, ou seja, é uma mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. A origem da religião deles é uma origem verdadeira e pura. Entende? Como o judaísmo também. Só que houve deturpação, entende? Então, por isso, claro, com o passar do tempo já se distorceram. Como você mesmo disse, meu querido irmão Gilberto. Entendeu? Claro, agora você não pode dizer que eles adoram Allah subhanahu wa ta'ala. Não adoram Allah subhanahu wa ta'ala, adoram Jesus. Assim. Sim, é exatamente por esse fator, né? A Trindade, por exemplo. Será que sabendo dessa deturpação que houve, agora com essa coisa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ainda pode-se considerar como uma religião monoteísta? Não, como monoteísta, não, mas sim como adeptos do livro. Entende? Sim. Ou pode-se dizer, por exemplo, a origem deles sim é monoteísta. A origem deles, como a origem do profeta Jesus, que era muçulmano. Adorava Allah subhanahu wa ta'ala, como o profeta Moisés, entende? Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, não são monoteístas. Tá. Então, poderíamos arriscar em dizer que hoje em dia só existe uma religião monoteísta, que é o Islã. Pode ser? Que adora Allah subhanahu wa ta'ala único, somente Allah subhanahu wa ta'ala, não associa a ele, Allah subhanahu wa ta'ala, nada, só o Islã. Eu saiba, né? Certo. Tá. Jazakallah khair. Barakallahu fika, meu irmão. Agora, vou perguntar Jacques, né? Sim, é só questão que até mandaram uma mensagem aí, acho que foi Saúl, eu peço para o Marcelo postar, a irmã postou a foto do livro lá no grupo, o irmão Marcelo pode postar, ele mostrou rápido assim na tela aí, posta lá. E o irmão Saúl Khalid, pronto, postar esse livro lá. O irmão Saúl Khalid pediu aqui para o senhor postar todos os nomes que puder aqui no grupo. Que eu escuto, mas também não sei, né? Todos também não tem ideia do que eu vou atrás. Eu peguei a foto daquela que a irmã postou, mas queria saber outros livros aí. A foto desse aí. Os livros de que ele está perguntando? Aqui Sim. Todos estão falando que existem livros em português,
né? Isso. Ah, sim. O que acontece? Existe, eu não disse que não há livros em português. Sim, tem livros em português. Só que os livros em português, o problema dos livros em português, isso não é bem uma crítica, né? É que são livros escritos e não traduzidos, entende? Por exemplo, Jesus, eu não me lembro do livro, Jesus, o Profeta do Islã, um deles. Aí vem falando por exemplo, não me lembro de outros livros, mas livros assim, entende? Por exemplo, ou pegam assuntos separados, assuntos que não são livros de sábios antigos, de base do Islã. Por exemplo, o Islã e o Mundo, do Sheikh Abu Hassan al-Nadawi. Sim, é um livro bacana, foi traduzido. Só que, o que acontece? Esse livro, ele não está falando das bases do Islã, não está falando para um estudante do conhecimento. Então, livros para os estudantes do conhecimento, como base, por exemplo, o Kitab Tawhid tem traduzido, só que a tradução dele, me desculpa, mas é verdade, a tradução que tem aqui do Kitab Tawhid é uma tradução muito ruim mesmo, tem muito erro. Outro livro... São livros muito simplificados. Exatamente. Os livros em português, sim, eles são muito simplificados. Então, falta isso, falta essa tradução de livro, por exemplo, grandes livros serem traduzidos, coisa que na língua inglesa já não. Existem livros para os estudantes do conhecimento, na língua árabe estuda, ele já está traduzido para o inglês, para o francês. Por quê? Mas por quê? Porque, primeiro, que a língua inglesa é uma língua, a língua mais fluente no mundo, quer dizer, a língua mais corriqueira, todo mundo sabe inglês. Tem muitos sábios que sabem inglês. E não só isso, muitos países muçulmanos foram colonizados por países de fala inglesa. Então, isso ajuda também. Então, a pessoa, quando for traduzir, ela sabe inglês. O sábio, ele sabe inglês, ele sabe inglês para ele traduzir muito fácil. Também o francês. Muitos países muçulmanos foram colonizados pelos franceses. Por exemplo, Marrocos, Argélia, assim por diante. Então, a tradução para esses livros também foi muito mais fácil. Para o espanhol, muitos, por exemplo, que falam inglês, falam também espanhol. Hoje em dia, espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. Então, para traduzir, não está muito distante. Então, consegue traduzir para o português. O português a situação mais diferente. O Islã aqui está entrando no Brasil. Está entrando agora, recentemente, na América Latina em geral, mas no Brasil especificamente. Muitos muçulmanos originais do Brasil não falam árabe, têm dificuldade no árabe, é difícil. O brasileiro não fala uma segunda língua, isso é normal, nosso, isso não é uma crítica, mas é natural, não fala uma segunda língua, isso até dificulta para isso. E também muitos que vieram para cá, dos árabes, não falam português. Agora que sim, alguns chegaram e falam português, mas para traduzir, ele já tem um pouco de dificuldade. Não estou criticando, foi uma coisa que é real. Então, o que acontece? Isso tudo prejudica na tradução de livros, aqui para a nossa língua portuguesa. Mas isso não impede que ocorra, ou que esteja ocorrendo, que eu não sei, que tenham pessoas já traduzindo. Isso é um trabalho que eles estão fazendo para a nação muçulmana, para todos os muçulmanos. Não trabalho só para mim, para você, não para... Isso é uma coisa... Isso vai ajudar para expandir o conhecimento, entende? Isso é uma coisa maravilhosa. Quem sabe, muitos de vocês que estão aqui e vão traduzir livros também. Isso não é improvável nem impossível, entende? Precisa, assim, de um esforço, que não é fácil. Imagina, não é fácil traduzir um livro. Eu falei aqui, mas não é fácil. Precisa de um grande esforço, um grande conhecimento, mas o mérito é de Allah subhanahu wa ta'ala, e a pessoa que fizer isso tem grande mérito. Entra no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que diz que 3 aos quais continuam tendo, as ações deles continuam ganhando mérito até depois da morte. Porque eles têm um conhecimento benéfico. Traduzir um livro e a pessoa que está lendo está se beneficiando dele. Então, esse vai ganhar mérito nessa vida e na outra, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala.
O que eu quis dizer foi o seguinte, todos aqueles, os irmãos todos que estão aqui presentes, quando souber de um livro, podia postar aqui mesmo, na nossa rede de chat. Claro! Perfeito, irmão. Postar os nomes, porque aqui a gente tem que copiar o nome e colar em alguma coisa, e não esquecer e sair atrás. Como, por exemplo, este. Este aqui é o mensageiro de Alá. Xaraminudinho. Esse livro é bom. Aí, ó. Perfeito. Ele está desse tamanho assim, porque eu abaixei em PDF, mandei imprimir e encardenar. Porque a minha cidade aqui é muito dificultoso ter as coisas. Se a gente quiser ter alguma coisa, a gente tem que se dirigir a alguma capital, como Curitiba e São Paulo. Imagina. Já tendo o nome aqui, a gente pesquisa e manda pedir pela aqui. Perfeito. Jazakumullahu khair. Isso é uma boa ideia. Quem tiver livro, como disse o irmão, tiver livro em português, até espanhol, eu creio que muitos de vocês entendem espanhol, tem irmãos aqui que a língua mãe aqui é a língua espanhola, então pode publicar aqui sem nenhum problema, publicar lá no Facebook, no WhatsApp. Não tem problema, não. Irmão... Eu pode falar. Tenho este livro do Muhammad, mensageiro de Deus, e posso disponibilizar para pelo menos 5 irmãos. Tenho uns 5 livros que eu posso disponibilizar. Tenho um Sahih Bukhari, mas está em inglês. Esse ainda... Pode colocar também, não tem problema não. Sim, tá bom. Então, inshallah, depois vou ver como é que vou fazer com os irmãos que entrarem em contato para ver como é que eu posso mandar o livro para eles. Jazakallahu khair, irmão Gilberto. Que Allah te abençoe. Marcelo, pode perguntar, por favor, meu irmão. Ou vai acrescentar? Pode acrescentar, pode diminuir, pode aumentar. Não foi eu não, Sheik, que levantei não. Acho que é antigo já a mãozinha. Marcelo. Irmã Clélia, pode perguntar, por favor. Irmã Clélia? Posso falar, Chefe? Pode, Jaqueline. Jaqueline. Pode perguntar, Jaqueline, por favor. Boa noite. Chefe, Boa noite. eu tenho em PDF El Néctar Selhado, que é a biografia do profeta em espanhol. Esse livro é muito bom. Que eu poderia compartilhar. E eu gostei aqui da ideia do professor aqui de traduzir. Eu sou professora de espanhol, apesar de não estar trabalhando no momento, e eu me inscrevi uma vez para traduzir algumas no site do Islã em português, para traduzir alguns artigos do Islã do espanhol para o português. Eu gostei da ideia, que talvez aí, se Allah nos permitir, traduzir esse livro aqui, de repente, começar a tradução, seria interessante, do espanhol para o português. Esse livro é bom. Olha, o Marcelo tem ele naquele selhado. Eu tenho em PDF, que eu poderia compartilhar. Perfeito, pode compartilhar. Irmã Jaqueline? Alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Doutor Victor. كيف حالكم يا شيخ حماد؟ الله يبارك فيك. المنهج الخاص بالعقيدة هو الآن في طور الترجمة. أرجو بس إن الكتب اللي ترسل لهذه تكون لزيادة الاطلاع فقط، لكن لا يعتمد عليها في المنهج لأن المنهج محدد. Claro. O que ele está falando? Ele falou o seguinte: esses livros que vocês estão enviando, isso eu tenho que falar também isso. Claro, não vai cair na prova e nem vai ser pedido no exame. São só para gosto de leitura, né? Claro, como vocês estão estudantes do conhecimento agora, tem que buscar o maior número possível de informação. Mas o livro que vai ser base das aulas e que vai ser pedido na prova ainda está sendo traduzido, tá bom? Está sendo traduzido e esse que vai ser pedido nos exames, tá bom?
fazem parte do slide, porque esse slide é parte do livro esse. Deu para entender? Ficou claro? Assalamu alaikum, Sheikh. Eu queria falar. Posso agora? Pode falar, irmã. Sim. É porque eu trabalho à noite, então eu não tenho essa disponibilidade o tempo todo. Então, às vezes, eu vou só ouvir a aula, entendeu? Porque eu também tenho aulas, como eu ensino História e Filosofia no ensino médio. Então, infelizmente, eu não vou poder participar o tempo todo. Mas, assim, eu gostaria de falar que os livros que eu recebi foi da Mesquita do Centro Islâmico aqui de Salvador, e também me inscrevi num site, e vieram da Arábia Saudita alguns livros para mim, em língua portuguesa. Aí eu recebi Guia para o Novo Muçulmano, entre outros livros. Eu não estou com eles aqui no momento, que eu deixei numa outra residência que eu tenho, mas, assim, em língua portuguesa, e como a gente não estava fazendo um curso a nível de universidade, eu achei bacana, né, o material. Eu li, eu tenho material em mãos, e referente aos hadis, a suna, né, que a gente é sunita, é bem interessante deixar isso claro, porque a gente segue a suna do profeta. Então, assim, ele como exemplo, né, para tudo, e a gente precisa ter um material mais adequado. Lembrando que o custo de alguns livros, eu estava em pesquisa, eu vi livro no custo de 8 mil, 9 mil, 10 mil reais. Eu digo, nossa, é muito caro. E assim, então, o exemplo do irmão aí, baixar em PDF e tal. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma carência muito grande em livros, em material realmente na língua portuguesa. Como o Ché explicou, a colonização, ela foi primordial, infelizmente, né, para que as pessoas tivessem acesso ao inglês e ao francês. Como a gente trabalha com a questão da decolonização, não sou a favor de colonização em lugar nenhum, mas a gente tem que reconhecer que isso serviu para alguma coisa, né? Pelo menos para facilitar mundialmente o idioma para toda a humanidade. Pronto, isso é fato. Então, em inglês pode achar muita coisa, mas é muito difícil a gente ter acesso. Então, referente a isso, eu tenho só esse material que eu recebi da Arábia Saudita, porque me inscrevi no link, e o que eu peguei no Centro Islâmico em Salvador. E, por conta disso, esses jardins dos virtuosos, eu quero, assim, ter informação do chefe, se é o básico do básico, mas eu posso usar até chegar outro que venha a ser de uma complementação maior. Isso? Não, Jardim dos Virtuosos, esse chama Riyad al-Salihin, esse é um dos melhores livros que foram publicados em português. Por quê? Porque ele tem não só o imam que escreveu chama Imam Nawawi, grande sábio. Ele pegou o hadith do Sahih Bukhari e Sahih Muslim, não todos, alguns hadiths, alguns ditos, e colocou em um livro. Não pegou tudo, ele escolheu e foi colocando nesse livro. Então, esse livro é um livro grandiosíssimo. Por isso eu digo, esse é um dos grandes trabalhos traduzidos para o português foi esse livro. Lendo ele, a pessoa aproveita muito. Pena que não tem explicação desse livro. Esse que devia estar... Claro, exigir muito, mas inshallah, quem sabe um de vocês aí um dia possa traduzir o livro. Então, e um livro que tem Guia para os Novos Muçulmanos. Você já viu esse livro? Na verdade, eu conheço ele, mas nunca li, na verdade. Se eu falar porque eu li, né, tive acesso, eu tenho ele, ele já veio para mim com esse material que veio da Arábia Saudita. Então, assim, todos os livros que chegaram para mim, eu li todos, porque eu gosto muito de livros. Eu estava consultando os livros essa semana, e que a doutora Franciose tinha colocado, né, sobre a questão de árabe. E eu procurei, e eu encontrei um livro no valor de 9 mil reais. Meu Deus, é um mega investimento. Aí eu peguei um outro livro, e, assim, a indicação de livro que tiver acesso, o pessoal saber onde a gente procurar direitinho, podem colocar.
Porque quanto mais conhecimento, mais a gente vai tendo base. E, infelizmente, a gente não tem o material que as grandes universidades têm, né? Então, do Islã, a gente sai catando. Dentro do Brasil, a gente está catando material. Então, Ilaê, de novo, aqui o pessoal do Ilaê que está aqui no grupo, muita coisa que eu aprendi e tive acesso foi através do Ilaê. Então, assim, mais uma vez, lembrando os irmãos, que esse instituto ajuda demais, uma vez que referente a material é muito escasso. E aí o Sheikh pode ir nos ajudando, e os irmãos também, para que a gente possa ter uma base maior, né? Então, obrigada a todos, assim, que Deus recompense cada um. Amém. Obrigado, irmão. O Snick já está com a mão levantada em 1 hora. Pode falar, meu irmão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Chefe. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chefe Vitor, a minha pergunta era baseada sobre os coranistas. Como foi que originou, porque existem mais de 100 versículos do Alcorão que falam sobre a obediência e seguir o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. O que acontece? Eu vou... Aqui... Eu não posso passar, aqui não é como posso, mas ficar muito... passar... Como eu falo para vocês? Fica estendido, fica extensa a aula. Eu já são 9 horas. A sua pergunta eu vou responder semana que vem. Vai ser a primeira pergunta, inshallah. Antes de começar a aula, eu vou responder a sua pergunta. Tá bom? Jazakallah khairan. Barakallah, inshallah. Semana que vem. E a próxima vai ser a pergunta do irmão Osni. E Jaqueline, por favor. Nenhuma pergunta? Então tá bom. Os irmãos, Marcelo já disse que a mão aí tá, essa mão aí já está tempo, já está muito tempo aí. Então, ninguém tem pergunta sobre a aula, sobre os temas. Não tenham vergonha, meus irmãos, por favor. Por exemplo, eu vou colocar exercício, vou perguntar o que é, nos exercícios, vou perguntar o que é Hanifa, Hunafá, vou perguntar sobre o Hadith. São coisas básicas, eu peço que vocês leiam com detalhe cada ponto daquilo que eu coloquei, naquilo que o slide está lá apresentado. Se não entenderem o slide, por favor, me escrevam, pode escrever aqui no grupo, me escrever no particular, eu não tenho problema, eu respondo a vocês, tá bom? Mas, por favor, não fiquem com dúvida. Não fiquem com dúvida. Não tenham vergonha. Por exemplo, se for uma pergunta boba, uma pergunta... Não, meus irmãos, aqui não existe pergunta boba. Aqui todo mundo está aqui para aprender. Claro, estou falando dentro do conhecimento, né? A pessoa também não vai perguntar quando foi o jogo do Flamengo. Não. A pergunta é relacionada ao conhecimento. Entendeu? Então, para vocês, inshallah khair. Pode perguntar, irmão. Desculpe. O Sheikh falou nas evidências da primeira parte, da primeira fonte do Alcorão, ponto 7. O Alcorão é a palavra conclusiva que separa a seriedade da brincadeira. Tem como assim da brincadeira? Não entendi esse termo. O que acontece? O Alcorão não tem frivolidade, não tem... por exemplo, o Alcorão é sério, é uma coisa séria, que não se joga, entende? É uma coisa que como eu vou explicar para você? É uma coisa contundente. Ele é claro, ele não joga com as pessoas, entende? Não sei se deu para entender. Sim, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Inshallah khair, meus irmãos, inshallah, como eu falei para vocês. O exercício eu vou postar amanhã ou quinta, mais provável na quinta. E qualquer dúvida, por favor, me perguntem. Não saiam com dúvida. Podem perguntar no particular, não tem problema, tá? Não tenham vergonha, inshallah. Naquilo que eu souber, eu pergunto. Pode falar, irmão Jack, é a última pergunta. Eu não entendi. Prova na quinta? Não, prova não. Já ficou com medo, né?
Fica tranquilo. É só a avaliação, aquela avaliaçãozinha, exercício para vocês fazerem. Eu peço que todos façam, por favor. Por quê? Vocês fazendo, vocês estão ganhando conhecimento, entende? Só isso. Irmão Adnan Badawi, por favor. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. O professor, eu tenho uma dúvida sobre algumas palavras. Eu mandei no grupo semana passada uma palavra eu não encontrei no Google Islam. Tipo, apenas pergunta que vou responder. Peraí. Uma palavra do ecumenismo. Ecumenismo. Então, essa palavra eu não encontrei no Google, não consegui entender no árabe, mas puxou para mim, tipo, que um cristão usa, entendeu? Essa é uma palavra, e outra palavra, quando eu mandei no grupo semana passada, e também eu fiquei com dúvida, essa palavra, entendeu? Sim. Não sei, o professor lembra quando eu mandei, eu estou botando aqui no grupo, no WhatsApp, liturgicamente. A palavra que ele perguntou foi liturgia. Sim. Entendeu? Mas essas palavras eu encontrei que um cristão usa na igreja. Entendeu? Sim. Porque essas palavras são muito... Eu coloquei de propósito. Por exemplo, aquela questão de ecumenismo, logicamente, estava errada. Entende? Era para ver quem ia cair. Entendeu? Para vocês prestarem atenção. Entendeu? Sim. Entendeu? Então, tudo bem, professor. Inshallah khair. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Muito obrigado. Nada. Inshallah khair. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tá, sobre essa pergunta da palavra que tu falou que tu colocou, tipo, para ver quem caía, eu não tildei ela e você não sei se você que corrigiu as provas me deu como uma resposta errada. Sim, por isso tá aqui... Não, mas eu não coloquei. Eu não coloquei. E me salió como que tuviese errada a pergunta. Não, mas não conta ponto, irmã. Fica tranquila. No me interesan los puntos tampoco. El tema es que apareció como que realmente yo tenía que marcar esa palabra, ¿entendés? Y para mí no, porque no todos dicen sí que todos los caminos llevan al Creador, pero eso está equivocado porque mueren por el camino, ¿entendés? Porque se desvían. Perfeito. Entonces por eso yo no coloquei e tu me deu errada. Vai ver, estava errado, então. Na hora que foi colocado, então tinha alguma coisa errada. Ou, com certeza estava errado. Se foi isso que você disse assim, como você explicou, estava errado. Não, não, quero deixar claro aqui para os colegas, né? Obrigado. Para mim, quando um sheikh até de Moçambique, a gente tem um colega aqui de Moçambique, o sheikh Habib, ele deve conhecer ele, ele explicou isso, que não todos os caminhos, sempre falam que todos os caminhos vão até Allah, não, o Deus Criador, e ele explicou que não está certo. Claro, não está certo, não correto. Perfeito. A outra pergunta é se pode falar a definição de Sunnah e a definição de Hadith, para deixar claro para os colegas. Essa eu vou deixar para a semana que vem também, essa que você pediu, tá bom? Definição, essas duas perguntas, inshallah, na primeira aula, no começo da aula eu vou definir. Isso. Tá bom? Tá ok. Tá, e também, Barakallahu Fik, e também as perguntas, vou colocar palavras mais simples, para vocês não
não terem dúvida. Tá bom? Tá bom? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E tenham uma boa noite. Eu peço que todos participem dos exercícios e escrevam no WhatsApp se tiverem dúvida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yalla shabab.